Durante as décadas de 1940 e 1950, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava vivendo em uma de suas piores fases. O grande desafio da organização era se desvencilhar do título de movimento sectário, pseudo-cristão ou, como todos nós conhecemos, seita. As igrejas evangélicas estavam se interessando mais pelo Adventismo do Sétimo Dia, tentando finalmente entender quem eram os adventistas, no que eles criam e se eles de fato poderiam ser chamados de evangélicos. A pedra no sapato da organização adventista se chamava Ellen White, e naquela época a grande pergunta era: os adventistas acreditam que a Bíblia é suficiente e exclusiva para o pleno entendimento da vontade de Deus para a humanidade? Ou se havia alguma outra fonte de autoridade igual, próxima ou acima da Bíblia? Todos nós sabemos que onde existe um profeta, um guru ou um grande líder religioso que se equivale à palavra de Deus, existe também uma série de problemas e riscos que vão se acumulando com o tempo. As igrejas evangélicas nos anos 1950, incluindo batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, entre outros, estavam questionando quem era mais importante para os adventistas, a Bíblia ou Ellen White. No ano de 1947, um novo presidente da Conferência Geral assumiu a cadeira de líder mundial dos adventistas, William H. Branson. Ele era um carreirista adventista e desde 1915 já ocupava cargos de liderança como presidente da Conferência da União Sudeste dos Estados Unidos. Ele era um aficionado por Ellen White e odiava qualquer pessoa que se levantava contra a organização. O apoio dele ao adventismo era tão grande que ele decidiu escrever um livro para combater as críticas de D. M. Kenwright em 1933, 14 anos após a morte do crítico adventista. O cara era um adventista de sangue azul, raiz e extremamente político. Na verdade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, apesar de todas as heresias malignas que apresenta através de Ellen White ou em consequência da influência dela na organização, sempre se manteve firme com uma posição bastante sólida sobre o que de fato a Bíblia representa. A melhor forma de analisarmos isso é olhando diretamente para os manuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, livros oficiais da organização que possuem todo o conjunto de regras, dogmas e doutrinas aos quais seus pastores, funcionários e membros devem se submeter. O primeiro registro público acessível de um manual da Igreja Adventista se inicia em 1932. Em 1931, a Comissão da Conferência Geral votou pela publicação de um manual da Igreja. J. L. McElhenney, mais tarde presidente da Associação Geral, preparou o manuscrito que foi publicado em 1932. Em 1932, o primeiro manual saiu do forno. Depois, a sequência foi em 1934, 38, 40, 42, 51, 59, 63, 67, 71 até 76. Até 1976, a Igreja Adventista manteve a mesma afirmação sobre a Bíblia. Acompanhe na tela. Crença número 1. Que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus e contêm uma revelação totalmente suficiente da sua vontade para os homens e são a única regra infalível de fé e prática. Para qualquer evangélico de qualquer outra igreja, essa afirmação é suficiente para determinar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de fato e de verdade, oficialmente, crê na suficiência e totalidade da Bíblia como sendo a única regra infalível de fé e prática. Mas como você já deve saber, a partir dos anos 60 e até o início de 1980, a organização adventista passou por uma fase de escrutínio e profunda investigação, liderada por diversos apologistas americanos da Europa e Austrália e potencializada por um dos maiores apologistas da história, Walter Martin. A Igreja Adventista foi empurrada contra a parede por apresentar uma dicotomia doutrinária muito estranha. Ao mesmo tempo que eles defendiam a Bíblia como sendo uma revelação totalmente suficiente, os líderes adventistas continuavam andando de mãos dadas com as heresias defendidas por Ellen White e sua posição como o espírito de profecia, totalmente contrário
a mesma Bíblia defendida pelos mesmos adventistas. O adventismo não estava cheirando muito bem e as investigações se intensificaram. Enquanto isso, no núcleo duro do adventismo dos anos 60 e 70, uma batalha em defesa de Ellen White se iniciou contra aqueles que não queriam que ela seguisse à frente como uma voz equivalente à Bíblia. A descrença no adventismo tinha raízes profundas, porque, por um lado, os adventistas defendiam a Bíblia, mas desde 1932, os batismos já eram realizados sob o juramento e voto público na crença em Ellen White como sendo o espírito de profecia. Portanto, os membros seguravam as Bíblias embaixo dos braços, mas juravam sua fé em Ellen White. Lembra do presidente Branson? Pois é, ele não teve coragem de mudar a estrutura da confiança da Bíblia, mas durante o mandato dele, ocorreu uma mudança dramática no manual da Igreja Adventista, que teria consequências mais sérias ao longo das décadas. O manual da Igreja Adventista do ano de 1942, na crença de número 19, dizia o seguinte: que Deus colocou em sua Igreja os dons do Espírito Santo, conforme enumerado em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que esses dons operam em harmonia com os princípios divinos da Bíblia e são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Perceba que em 1942, no Manual Oficial da Igreja Adventista, Ellen White não era mencionada como sendo o espírito de profecia na coluna de crenças adventistas. No entanto, sob a influência do novo presidente, Ellen White passou a integrar as crenças fundamentais. Veja a edição seguinte, de 1951, agora destacando na crença 19 o espírito de profecia, que Deus colocou em sua igreja os dons do Espírito Santo, conforme enumerado em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que esses dons operam em harmonia com os princípios divinos da Bíblia e são dados para aperfeiçoamento dos santos, para a obra de ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que o dom do Espírito de profecia é uma das marcas de identificação da igreja remanescente. Eles reconhecem que esse dom foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Veja agora a versão de 1942 e a versão de 1950, lado a lado. É claro e notório que Ellen White foi introduzida nas crenças fundamentais adventistas do sétimo dia e, a partir de então, como sendo uma coluna mestre das doutrinas da organização. Mas mesmo inserindo Ellen White na lista de crenças oficiais da Igreja, a própria organização adventista não alterou a posição de autoridade da Bíblia. Em seus manuais subsequentes, a posição afirmativa de que a Bíblia é a revelação totalmente suficiente para os adventistas não foi alterada, o que serviu como um escudo contra os ataques contra a Igreja e seus membros que estufavam o peito dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você já deve ter ouvido isso por aí. Porque nós somos uma igreja sola escritura, que acredita na Bíblia como única regra de fé e prática. Que acredita na Bíblia como única regra de fé e prática. Que acredita na Bíblia como única regra de fé e prática. Após 1951, não houveram alterações nessas duas crenças. Tanto a crença número 1 como a crença número 19 se mantiveram intactas, até que o mundo começou a descobrir quem era Ellen White de fato. Walter Ray foi um pastor adventista e decidiu pesquisar sobre os plágios de Ellen White. Ele será tema de um vídeo exclusivo e dedicado ao seu legado como a maior autoridade em Ellen White da história. Mas nos anos 70 e início de 1980, Walter Ray soltou uma bomba atômica no adventismo ao revelar o volume indescritível de plágios e roubos literários cometidos por Ellen White. Enquanto ela mentia dizendo que tudo havia sido enviado diretamente de Deus. Quando a mentira foi descoberta e publicada na revista Time e no New York Times, outros dois importantes nomes da apologética mundial, Walter Ray e Desmond Ford, se uniram ao mesmo movimento, revelando todas as heresias doutrinárias, as mentiras da organização, mas principalmente a falsidade literária de Ellen White, suas profecias falsas e falhas, incluindo doutrinas heréticas como o juízo investigativo. Os líderes da Conferência Geral entraram em pânico e tentaram enviar um boi de piranha chamado William Johnson
para responder os questionamentos no maior programa de debates bíblicos e cristãos da época, The Ankerberg Show. We're glad that you joined us tonight. Tonight our guests are Dr. William Johnson, the editor of the Adventist Review, the official organ of the Seventh-day Adventist denomination, and Dr. Walter Martin, who is well known for many of his writings on the cults, as well as the contemporary religious philosophy today in our country. O vexame em rede nacional não poderia ter sido maior. William Johnson, adventista, foi reduzido a pó e teve sua autoridade pública completamente destruída ao tentar durante 5 longos programas defender as heresias de Ellen White e da Igreja Adventista, expondo para todos os evangélicos nos Estados Unidos, Europa e Austrália que o movimento adventista era uma fraude teológica. Os membros da Igreja Adventista ficaram assustados com o volume de revelações, principalmente contra sua principal líder espiritual, Ellen White. No calor de tentar encontrar uma solução para manter os membros adventistas na igreja e não sofrer um colapso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela primeira vez desde 1932, decidiu pagar para ver, apostando que tinham um total controle da mente dos seus próprios membros. Em 1981, no meio do furacão público, eles publicaram uma nova edição do Manual da Igreja Adventista com mudanças muito sérias. Para isso, iremos comparar o manual de 1951 do presidente Brownson com o novo manual de 1981 do famigerado presidente mundial da Igreja Adventista, Neil Wilson. Vamos ao primeiro item: crenças sobre as Escrituras Sagradas. Na versão de 1951 de Brownson, o voto dizia o seguinte: crença número 1, que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus e contêm uma revelação totalmente suficiente da sua vontade para os homens, e são a única regra infalível de fé e prática. Na versão de 1981 de Neil Wilson, o voto passou a dizer o seguinte: as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são a palavra escrita de Deus, dada por inspiração divina, através de homens santos de Deus, que falaram e escreveram, ao passo que eram movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus deu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras são as infalíveis revelações da sua vontade. Elas são o padrão de caráter, o teste da experiência, a autoridade reveladora das doutrinas e o registro confiável dos atos de Deus na história. Perceba que o termo revelação totalmente suficiente foi removido da versão anterior, indicando que a Bíblia não é a única fonte exclusiva e suficiente que apresenta a vontade de Deus para os homens. Perceba que outra porção do texto original foi removida. A parte final, que a Bíblia seria a única regra infalível de fé e prática, abrindo espaço para outras regras de fé e de autoridade na Igreja Adventista, trocando por infalíveis revelações da vontade de Deus. Essas alterações na confiança da Bíblia revelam a tentativa do novo presidente Neil Wilson, pai do atual presidente adventista em 2023, de colocar a Bíblia numa posição vulnerável e sem exclusividade. O termo revelação totalmente suficiente foi removido para que outra autoridade dividisse o espaço com a Bíblia, como veremos nas alterações na crença em Ellen White. Vamos comparar. Veja a versão de Brownson de 1951, que Deus colocou em sua igreja os dons do Espírito Santo, conforme enumerado em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que esses dons operem em harmonia com os princípios divinos da Bíblia e são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que o dom do Espírito de profecia é uma das marcas de identificação da igreja remanescente. Eles reconhecem que esse dom foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Veja na versão de Neil Wilson de 1981, o dom da profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma marca identificadora da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, os seus escritos são uma fonte contínua de autoridade na verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Também deixam claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo o ensino e experiência devem ser testados. Na versão anterior, Ellen White estava inserida em meio aos dons espirituais, tanto para os ministérios, membros e a igreja como um todo. Ela não era mencionada como uma contínua fonte de autoridade para a igreja, e também não era mencionada oficialmente
como a mensageira do Senhor. Todas essas adições foram introduzidas em meio à crise de exposição das heresias adventistas. Neil Wilson, pai de Ted Wilson, tentou abafar os erros, plágios, roubos, falsas profecias, heresias, colapsos empregatícios em toda a divisão norte-americana, a exposição pública das falácias adventistas e toda a estrutura doutrinária falida com base no juízo investigativo e selo sabático, alterando o que a Bíblia significou para os adventistas durante mais de 50 anos, colocando Ellen White no nível mais alto jamais alcançado dentro do adventismo e forçando seus membros e pastores a viverem abaixo dessa nova posição. No adventismo, Cristo não tem exclusividade, a Bíblia não tem exclusividade, o espírito de profecia é uma mulher, o selo de Deus é um dia, o juízo da humanidade é para seres extraterrestres e todas as outras igrejas, crentes em Cristo e humanos que não creem nisso, são a Babilônia. Pastores adventistas não possuem nenhuma autoridade bíblica, pois apresentam outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Proteja sua mente, proteja sua família, rejeite Ellen White e aceite Jesus Cristo.